Nosso assunto de hoje é sobre o nosso amor pela casa de Deus. Salmo 84, verso 10. Um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas da perversidade. Podemos dizer que o salmista desfrutava de um tempo de qualidade na casa de Deus, na companhia dos irmãos. O Salmo 84 foi escrito pelos descendentes de Corá. Corá não foi um bom pai, não foi uma boa referência. Ele desviou 250 homens, líderes lá do povo de Israel. Liderou uma rebelião contra Moisés em Números capítulo 16. No entanto, ele teve bons descendentes. Aqui provavelmente não foi Davi que escreveu esse salmo, mas foi sim os descendentes de Corá. E eles então cantavam, adoravam e serviam a Deus. Isso mostra que pais ruins podem sim gerar filhos bons. E cada alma dará conta de si a Deus. Portanto, os filhos não levará a culpa pelo pecado dos pais. Nesta bela poesia, o salmista anela pela presença de Deus. Seu prazer, conforto, alegria vem do Senhor. O escritor faz questão de declarar o seu amor pela casa de Deus. O escritor declara o seu amor, ele ama a casa de Deus, o mandamento de Deus, a comunhão com Deus, a companhia dos irmãos. Para ele, feliz é aquele que habita na casa de Deus, que depende de Deus e são guiados pelo Espírito Santo de Deus e pelos seus santos conselhos. O seu espírito, sua carne, sua vida anseia pela presença do Senhor. Feliz é o homem que conhece os caminhos do Senhor. Daniel diz que o povo que conhece o seu Senhor se tornará um povo forte. Daniel 11:32. A casa de Deus, portanto, é um lugar de consolo, perdão, salvação, verdade e vida. A congregação, a família, a comunidade, a assembleia, o povo reunido ali é um bom exemplo, um bom testemunho. A congregação, a família, a comunidade unida abençoa outras pessoas e pelo Senhor são abençoadas. Diz que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmo 133, verso 3. Quantas coisas boas podemos aprender ou contemplar e aprimorar na casa de Deus? Quantas lições preciosas aprendemos, quantas orações em nosso favor recebemos, quanto consolo da palavra de Deus, quantos hinos e cânticos espirituais, sermões e também a companhia confortadora dos irmãos. Coisas maravilhosas acontecem na casa de Deus, quando o povo de Deus se reúne para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Como disse o autor da carta aos Hebreus, falta-me tempo para falar de tantos benefícios que recebemos da parte de Deus. O Salmo 126 fala das grandes obras de Deus, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. A letra do hino 329 do cantor cristão diz assim: quantas bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Você já parou para pensar no quanto você é abençoado? Todos os dias Deus te dá refeição, Deus te perdoa dos seus pecados, dos seus pensamentos maus, Deus te dá chance, oportunidade de começar o dia de maneira diferente. É verdade que nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, na nossa casa, no nosso quarto, com a nossa família. É verdade que não existe um lugar específico, porque Deus não está limitado a templo feito por mãos humanas, como disse Paulo em Atos 17, e Jesus também fala em João 4, 23 e 24, que o Senhor procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não precisamos de monte, nem de vales, precisamos estar na presença do Senhor. No entanto, a congregação ou o templo é um lugar especial. É especial porque ali o povo de Deus se reúne para adorar, para orar, para examinar as escrituras, para crescer na fé, para ver a necessidade de um irmão. Então, a igreja é um lugar importante. Não encontramos nenhum discípulo de Jesus fazendo carreira solo no Novo Testamento. Um discípulo isolado, sozinho, isso não é de Deus. Deus não quer que suas ovelhas se espalhem. Elas precisam andar juntas e ouvir a voz do bom pastor. E o bom pastor fala por intermédio da Bíblia, da palavra. Então, é na igreja que nós ouvimos a palavra de Deus. E a Bíblia diz que os irmãos estavam sempre juntos, nas casas e também no templo.
Jesus mesmo disse, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, verso 20. Além disso, Lucas relatou o seguinte: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, e perseverando de comum acordo todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Atos 2, 44 ao 47. Na carta aos Hebreus está escrito assim: pensemos em como nos estimular uns aos outros às boas obras, e não abandonemos a prática de nos reunir como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, 24 e 25. Deveríamos nos esforçar mais para estar na casa de Deus, adorando ao Senhor com os nossos irmãos. Deveríamos nos esforçar mais para dar o nosso melhor para Deus, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa inteligência, o melhor da nossa adoração, o melhor do nosso serviço. Será que podemos falar como Davi? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, no Salmo 122, verso 1. No Salmo 84, nós vemos os pardais, as andorinhas voando para a casa de Deus, diz aí o verso 3, fazendo seus ninhos e cuidando dos seus filhos ali no templo do Senhor. Eles não pediram permissão para fazer isso, simplesmente viram que ali era um lugar seguro e eles instintivamente decidiram criar os seus filhotes ali, debaixo do altar de Deus. Os pais deveriam aprender ricas lições com os pardais, com as andorinhas, porque eles procuram lugares seguros para os seus filhos. Diz aí, Salmo 84, verso 3, junto aos teus altares, até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde possa proteger seus filhotes. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Você tem procurado lugar seguro para proteger os seus filhos? Que lugar seguro ou mais seguro poderia existir do que a casa de Deus? Não ache ou não pense que é um sacrifício você levantar cedo da cama para vir para a escola bíblica dominical. Não pense que é um sacrifício você chegar do seu trabalho cansado e vir para a igreja adorar a Deus, servir a Deus. Você está dando testemunho e exemplo para os seus filhos, para a sua família. E se você ficar em casa assistindo televisão ou filme, ou ficando ali à toa, ocioso, que exemplo você está dando para o seu filho? Uma vez por semana é muito pouco para estar na igreja, passar ali uma hora e meia com a família. Os filhos precisam encontrar lugar seguro na casa de Deus. Na casa de Deus o evangelho é pregado, a gente canta sobre Jesus, fala sobre Jesus, e os filhos eles aprendem a palavra. A Bíblia diz: ensine a criança o caminho que ela deve andar. Em que caminho seu filho está andando? O que você está ensinando? Estamos procurando lugares seguros para criar os nossos filhos? Não podemos encontrar conforto e paz longe de Deus. Portanto, nós precisamos voar para perto de Cristo. Precisamos voar para perto de Cristo. Só Ele tem palavras de vida eterna. Pois para mim, bom estar perto de Deus, diz Asaf no Salmo 73, 28. Além disso, em João 6, 68, Pedro disse assim: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Devemos aproveitar bem cada oportunidade que temos de criar nossos filhos no altar de Deus, na casa de Deus. Nós crescemos, nos fortalecemos, nos encorajamos e preparamos o nosso coração para o encontro com Jesus. Não devemos desprezar a casa de Deus e priorizar outras coisas. Queremos a aprovação de Deus? Então façamos o que Deus manda fazer. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça é um mandamento. Mateus 6,33. Jesus nos chamou para servir e adorar e usar os nossos dons em benefício do seu reino e em prol das pessoas. O apóstolo Pedro entendeu essa mensagem ao dizer: servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4, verso 10. Uma das coisas que o Espírito Santo de Deus faz na vida da igreja é promover a graça, a unidade, a comunhão, o perdão, a restauração e a mudança. Lucas registrou: todos estavam unidos no mesmo lugar, Atos 2, verso 1, e todos serviam o mesmo Deus, e desejavam a mesma coisa, e tinham o mesmo propósito, e aguardavam o cumprimento da mesma promessa enquanto faziam missões. Paulo escreveu: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará.
Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja como de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Efésios 5, 14 ao 17. A vontade do Senhor é que você seja, o que você esteja, melhor dizendo, na casa de Deus. A vontade do Senhor é que você esteja aqui na presença do Senhor, orando, adorando, dando seu testemunho de vida e dando seu testemunho de uma vida transformada, de um caráter mudado. Nós podemos seguir aqui ou aprender algumas lições com o salmista num pequeno esboço. Que lições o salmista nos ensina no Salmo 84? Em primeiro lugar, ele nos ensina que nós precisamos amar a casa de Deus, porque ele amava a Deus de todo o coração. O verso de número 1 e 2 diz assim: ó Senhor dos exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração e o meu corpo clamam pelo Deus vivo. Em segundo lugar, ele entende que a casa de Deus é um abrigo seguro. Junto aos teus altares, até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde possa proteger seus filhotes. Ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Verso 3. Onde é que os nossos filhos serão protegidos? Andando com ímpios, ouvindo coisas da televisão, seguindo os youtubers e pessoas que não servem a Deus? Então é tempo dos crentes acordarem e se voltarem para Deus. O salmista entendeu que na casa do Senhor é o lugar seguro. Ele também, em terceiro lugar, sabe que feliz é o homem que serve ao Senhor. Bem-aventurados os que habitam em tua casa e louvam-te continuamente. Bem-aventurado é o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos para Sião. Verso 4 e 5. Sião, vamos dizer que é o céu, é o lugar onde Jesus disse que foi preparar para nós. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega no céu se não for por intermédio de Deus. E a igreja do Senhor é onde nós aprendemos sobre Deus, é o lugar onde nós precisamos estar para aprender as coisas do Senhor. O salmista entendeu que feliz é o homem que serve a Deus. Feliz é o homem que serve ao Senhor. Feliz é o homem que tem encanto, que tem apetite, que tem desejo, que tem vontade de estar na presença de Deus. É esse o seu caso? Você gosta de estar na casa de Deus, você se alegra na casa de Deus, você adora a Deus com alegria, você serve com alegria. Salmo 100 diz, celebrar com júbilo ao Senhor com alegria. Salmo 100, verso 1. Em quarto lugar, ele aceita a tribulação como uma professora da vida. Passando pelo vale de Baca, melhor dizendo, fazem dele um manancial. A primeira chuva o cobre de bênçãos e vão sempre aumentando a força. Cada um deles comparece perante Deus em Sião. Então, as lutas e provações desta vida é para fortalecer o nosso caráter, é para transformar o nosso coração, é para mudar nossa maneira de viver e de pensar, a fim de que cheguemos na eternidade. Paulo disse: importa que cheguemos na eternidade, importa que sejamos salvos, ainda que passemos por muitas tribulações. E ninguém entra no reino de Deus, e ninguém trabalha para Deus, e ninguém serve a Deus sem luta. Todo ser humano que serve a Deus com verdade e com esperança e perspectiva de que coisas melhores virão, vai passar por dificuldade. Paulo diz que todo aquele que quer viver de maneira piedosa sofrerá perseguição, lá em 2 Timóteo 3, verso 12. Portanto, ele aceita a tribulação aqui como uma professora da vida, como uma pedagoga da vida. Em quinto lugar, ele tem vida de oração. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Ó Deus, nosso escudo, olha e contempla o rosto do teu ungido, verso 8 e 9. Então ele aceita aqui a aprovação e ele faz tudo isso orando a Deus. Ele entende que precisa ter uma vida de oração e ele ora, e ele busca, ele se consagra, ele contempla Deus, ele ouve Deus, ele fala com Deus, e é isso que a oração faz. Se você não tem uma vida forte de oração, você vai ficar enfraquecido. Você não ora em casa, você não ora na igreja, você não lê a Bíblia, você não participa. Então como que você vai se fortalecer se você não ora? A oração nos fortalece, nos encoraja, nos anima e nos leva para perto de Deus. E é na companhia dos irmãos que a gente divide as cargas, a gente fala dos problemas e a gente ora um pelo outro e se fortalece na presença de Deus. E quando o dia mau chegar, estaremos fortalecidos, como diz Efésios capítulo 6, verso 18. Diz aí que nós devemos orar em todo tempo, em todo momento, em toda a ocasião, orando em todo tempo com orações e súplicas e ações de graça.
Em sexto lugar, ele ama a casa de Deus. Um dia nos teus atos é melhor do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Você observa que ele prefere estar à porta da casa de Deus. Ele não precisa nem estar lá dentro do templo, mas ele, pelo menos à porta da casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os cantos espirituais, e se consagrando e ouvindo a palavra de Deus, e ele ama a casa de Deus. Em sétimo lugar, ele declara que feliz é o homem que confia no Senhor, porque o Senhor Deus é um só escudo. O Senhor dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam com retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado do homem que confia em ti. Verso 10 e 12. O desafio pessoal aqui para nós é o seguinte: primeiro, creia na existência do céu e viva como filho de Deus neste mundo, enquanto você caminha para a cidade celestial. Então, creia na existência de Deus, mas também viva como um servo de Deus nesse mundo. Enquanto você está caminhando para a cidade celestial, vai anunciando as coisas do Senhor, vai caminhando para a casa de Deus, vai levando os seus filhos, vai incentivando a sua família, vai dando exemplo, vai orando, vai se consagrando, vai levando esperança, vai fazendo boas obras, vai pregando com a sua vida, com o seu testemunho. Outra coisa, frequente a casa de Deus com seus filhos. Nada é melhor do que um bom conselho seguido de um bom exemplo. Então você quer que seu filho seja salvo, você quer que seu filho frequente, você quer que seu filho caminhe com o Senhor, caminhe você. Se o seu filho se perder na caminhada, não é problema seu, porque você ensinou o caminho, você foi, você mostrou na palavra, então você não tem que se sentir culpado. Mas se você não fez isso, ou se você não estiver fazendo isso, amanhã ou depois ele pode se desviar por causa do seu mau testemunho. Separe um tempo do seu dia para orar a Deus. Separe um tempo do seu dia para ler a palavra, para desfrutar de um momento de qualidade de comunhão na presença de Deus. Fique perto de irmãos e de pessoas que oram e que possam te corrigir e que possam te aconselhar e exortar e mostrar para você o caminho. E o melhor caminho é Jesus, não tem outro caminho, Jesus é o melhor caminho. Eu me lembro da história do filho pródigo, que diz que aquele moço saiu de casa, se perdeu, gastou dinheiro, gastou sua vida, pecou contra o Senhor, mas depois ele se levantou e ele voltou. E diz lá no capítulo 15 de Lucas, verso 20, que levantando-se foi para o seu pai, e estando ele ainda longe, o seu pai viu, e se encheu de compaixão, e correndo abraçou e agarrou seu pescoço e beijou ele. E o pai deu uma grande festa naquele dia, e agradeceu, e louvou, enfim, deu glórias e graças ao Senhor pela volta daquele filho. E Deus também se alegra, Deus também, os anjos de Deus também se alegram, Jesus se alegra quando nós nos reconciliamos com Deus. Quando nós entendemos que o caminho é Jesus, quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados e nos voltamos para Deus. Você sabe por que muitas pessoas às vezes não ficam firmes na igreja? Porque elas nunca fizeram uma oração de entrega. A pessoa ouviu o evangelho, mas não abriu o coração e não se arrependeu e não se entregou a Jesus. Talvez você precise fazer isso. Dizer assim: Senhor Jesus, eu peço perdão. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu peço que o Senhor me sonhe, que o Senhor me conheça, que o Senhor me perdoe, que o Senhor me receba. E eu creio que o Senhor Jesus morreu na cruz para me salvar. E só o Senhor é o caminho, só o Senhor é a verdade. Sem o Senhor eu não posso chegar no céu. Então me entrego agora em tuas mãos. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Que o Senhor possa me salvar, que o Senhor possa me curar, que o Senhor possa me dar apetite, alegria, desejo, prazer de estar na casa do Senhor. Nosso amor pela casa de Deus é medido pelo grau de compromisso que temos com Ele. E o salmista diz: um dia nos teus atos é melhor do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da perversidade. Você gosta de estar na casa de Deus? Você tem prazer na lei do Senhor? Você já entregou sua vida a Jesus? Você já se consagrou, já orou e já se entregou a Cristo? Se não o fez, faça isso agora. Jesus te chama, Jesus te perdoa, Jesus te salva. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e que você viva para glorificar o Senhor, e que você não abandone a casa de Deus, que você não deixe de servir a Deus com sua família, que você lute pela sua vida espiritual, que você dê prioridade às coisas de Deus, porque as coisas deste mundo são passageiras. Então o salmista, ele estava desfrutando de um tempo de qualidade na presença de Deus, na companhia dos irmãos.
E nós todos precisamos também desfrutar de um tempo de qualidade com o Senhor. E podemos então dizer que grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. E podemos então celebrar a Deus com alegria, porque Ele é merecedor, Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda a nossa dedicação. Deus abençoe sua vida.